Bom dia, gente. Gente, se você é petista, lulista, progressista e até bolsonarista, se inscreva no meu canal. Eu agradeço muito. Meu canal chama-se Transparência Libertária. Se inscreva, me ajude. Gente, vamos ao vídeo. Gente, a pesquisa do Datafolha ontem dá um sinal de alerta aos marqueteiros da campanha de Lula, pois Lula oscilou 2 pontos para baixo. Isso é preocupante. É claro que mesmo assim Lula ainda ganha no primeiro turno, mas é um sinal de alerta. E isto tem um motivo, tem uma razão de ser. E a razão de ser, creio eu, foi o debate da Band. No debate da Band, Lula não respondeu a Bolsonaro a contento. Lula poderia ter trucidado o Bolsonaro ali, porque Bolsonaro não tem nenhuma moral para falar de corrupção, pois Bolsonaro é a própria corrupção. Bolsonaro é um preguiçoso. Bolsonaro não fez absolutamente nada. E Lula deveria ter sido enfático nesta questão. Ele não foi. Pecou por isto. E outra coisa foi que ele pegou muito leve com Ciro Gomes. Lula tem que entender que Ciro Gomes não é amigo de Lula. Aliás, nunca foi amigo de Lula. Quando Lula esteve preso, Ciro Gomes foi visitá-lo? Claro que não. Bolsonaro disse quando foi eleito que queria que Lula morresse na prisão. A mesma coisa é Ciro Gomes. Ciro Gomes queria que Lula morresse também na prisão. Porque ele achava assim, ele acha que se Lula tivesse morrido, ele estaria em primeiro lugar nas pesquisas. Ele seria o próximo presidente da República. É isso que acha o Ciro Gomes. Porque Ciro Gomes é tão mau quanto Bolsonaro. Todos ali estavam azedos e todos ali queriam pegar Lula. Você observa a cara das mulheres, tudo caras raivosas. Quando perguntavam alguma coisa a Lula, perguntava com raiva. Gente, essa elite cebosa tem raiva de pobre, tem nojo de pobre. A cara delas denunciava isso. As perguntas que elas faziam para Lula denunciavam isto. Logo, Lula tem que entender que nestes debates ninguém é de ninguém. E Lula não pode passar a mão na cabeça de ninguém. Tem que ser enfático e perguntar e trucidar. Porque há uma preocupação neste país. E a preocupação é: a eleição tem que terminar no primeiro turno. A vitória tem que ser no primeiro turno. É isto que os marqueteiros da campanha de Lula têm que colocar na cabeça de Lula. E esquecer Ciro Gomes. Esquecer Simone Tebet. Porque esses nanicos não vão chegar a lugar nenhum. Eles estão ali para atrapalhar, porque eles não querem que Lula seja eleito. Eles preferem, porque são maus, preferem que Bolsonaro seja reeleito à eleição de Lula. Essa é uma verdade. Isso está claro. Eles não gostam de pobre como Bolsonaro não gosta de pobre. Prova disso é o discurso de Ciro Gomes. Ciro Gomes também desdenha de pobre. Ciro Gomes tem nojo de Lula. Ele se aproxima de Lula porque quer pegar uma boquinha, quer se promover através de Lula. Veja só, gente. Ciro Gomes, pretensioso como sempre, achava que Lula deveria simplesmente renegar seu próprio partido para apoiar Ciro Gomes. Ah, Ciro Gomes, cai na real, cara.
Tu não significa tudo isso que você acha que significa. Não representa o que acha que representa. Te cuida, cara. Existem outras lideranças superiores a você e mais inteligentes que você que requer o apoio de Lula. Lula ia deixar de apoiar um Haddad para apoiar um Ciro Gomes. Cai na real, cara. Vai te converter. Digo como diz os evangélicos, vai te converter, infeliz. Não tem para ninguém. Enquanto essa grande liderança estiver pisando nessa terra chamada Brasil, que é o presidente Lula, não tem para ninguém. Por isso te cuida, infeliz. Lula pisou no debate da Band. Ele poderia ter sido veemente e trucidado Bolsonaro ali. As pesquisas do Datafolha seria outra. O viés político seria outro hoje. Lula oscilou nas pesquisas, é verdade, mas ainda lidera. E lidera muito bem. Afinal de contas, é 45% de intenções de voto. Isso é voto pra burro. Por isso, é hora de colocar o pé na rua. É hora de falar. É hora de dizer o que Bolsonaro representa neste país. E o que Ciro Gomes também representa neste país. Porque se o nanico Ciro Gomes e a nanica Simone Tebet estivesse realmente preocupada com este país, teriam no início se juntado a Lula para derrotar esta besta chamada Bolsonaro. Fizeram isto? Não, porque não estão preocupados com a fome que campeia o Brasil. Estão preocupados com eles mesmos. São 33 milhões de pessoas passando fome e tem uma aberração sentado na cadeira de presidente da República todos os dias, pregando discurso de ódio e de golpe. É preciso que se reflita isso e se coloque isso em pauta. Se coloque isso como discussão do dia, para entender que a coisa é grave. Simone Tebet e Ciro Gomes pensam nisso? É claro que não. Estão preocupados com eles. Olha que infelizes. Vocês não vão conseguir. Mesmo tendo crescido um pouquinho, continua nanico. E não é páreo o suficiente para barrar a eleição de Lula no primeiro turno. Não se trata de segundo turno, não. É primeiro turno. O povo não suporta mais Bolsonaro. O povo não quer mais Bolsonaro. O povo quer Lula. É preciso que se entenda isto. O povo não quer mais Bolsonaro. O povo não quer Ciro Gomes. O povo não quer Simone Tebet. O povo quer Lula. Por quê? Lula tem um serviço prestado a este país. Aliás, um bom serviço prestado a este país. Gente, Lula foi o melhor presidente que esse país já teve. E esse governo que aí está, só está se sustentando porque Lula deixou 370 bilhões de reserva. Se não fosse esta reserva deixada pelo presidente Lula, o governo de Bolsonaro já tinha caído. Já tinha se esfacelado. É preciso que entenda isso, é preciso que o povo saiba disso. E vote. Vote em Lula. Para que a eleição aconteça no primeiro turno. É disso que se trata. A preocupação é com os mais pobres que estão passando necessidade, passando fome. Não pode comer um pedacinho de carne. Não tem as 3 refeições por dia, é disso que se trata. Ciro Gomes não está preocupado com isso. Simone Tebet, a latifundiária Simone Tebet, não está preocupada com isso. Ela está preocupada com ela. Por isso, gente, se preparem.
todos nós precisamos urgentemente eleger Lula no primeiro turno e vamos eleger, por isso, Bolsonaro e bolsonaristas do mal, Ciro Gomes e Simone Tebet, seres raivosos, se preparem, se cuidem, pois Lula vem aí.